Agora sim, devem me ouvir bem. Dei boas-vindas a vocês que nos visitam, aos da internet, que agora devem estar nos ouvindo, enquanto os problemas técnicos são resolvidos aqui. E nós vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor, nos deleitar em algo que Ele nos colocou no coração nesta manhã para a edificação do seu povo. Temos aí para este mês, tema escolhido pelo pastor Claudemir, que é permanecer e frutificar, e nós vamos pensar um pouquinho mais nisto, tá bom? Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos, vamos lá para o 125, Salmo 125, vamos destacar o versículo primeiro, mas são apenas 5 versículos, eu gostaria de ler todos com vocês, tá bom? Salmos, o número 125, bem conhecido de todos nós. Vamos cantar inclusive isso depois, né, Léo? Vamos louvar ao Senhor com o que está escrito aqui. Quando inclusive o Senhor colocou no meu coração para falar nesse salmo, eu lembrei de você, André. Não sei porquê, me veio André na mente. Talvez por ser assim, conforme nós vamos dizer aqui, e a música em si fala ao meu coração, e Deus tem os seus propósitos. Salmo 125, vou ler aqui na minha versão, cada um acompanha aí na sua, tá bom? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Senhor, mais uma vez nós recorremos a Ti para que fales com o Teu povo, para que saiamos daqui alimentados, supridos espiritualmente, ó Deus, com aquilo que o Teu Espírito Santo tem a colocar em nossos corações, que nós possamos de fato guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, mas sermos segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, segundo o Senhor quer, e para o louvor e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então tá bom, não tem problema. Pode ser, por favor. Vou ler mais uma vez o versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando a gente ouve essa expressão sobre Sião, nós temos que pensar um pouco em geografia, tá bom? Não sei se você gosta de geografia, mas quando me veio aí este versículo, eu lembrei de como que é lá a terra de Jerusalém, como que é lá Israel. Você olha para o mapa de Israel, é um pedacinho de nada, encostado no mar, menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. É pequenininho, mas o relevo é riquíssimo, é um sobe e desce tremendo. Lá você vai ver muita rocha, muito monte, exceto por onde tem ali o Lago Uli, o Mar da Galileia, exceto por onde tem o Rio Jordão, onde passa a água, que é bem no meio, onde corta aquela região, é um vale. E o vale
de Megido, onde se fala do Amargedon, e ali é um vale, então desce, e é uma parte baixa e sem tantos relevos. Mas o restante da terra toda é cheia de monte, cheia de morro. Você tem que ter um bom carro ali para o sobe e desce, nos dias de hoje. Imagina Jesus e seus discípulos andando naquela região, devia ter pernas fortes. E Jerusalém em si, diz inclusive uma passagem que eu não anotei aqui qual é, mas que ela está fundada sobre um lugar alto. Quando se faziam ali os seus fortes, os seus castelos, as suas torres, se fazia onde? Num lugar alto. Porque de lá de cima, é mais fácil de acertar o inimigo, né? Fica muito mais fácil de se proteger. Quem está lá em cima não passa por enchente. E com essa chuvarada que a gente está tendo aí nesse verão, nesse começo do ano, quem está lá na parte de cima está privilegiado. A parte de cima é sempre o melhor lugar. Teoricamente, quem paga mais caro num condomínio é quem está lá na cobertura. Quanto mais alto for o andar, mais caro, mais valorizado tem o seu AP, né? E aí, falando sobre o Monte de Sião, obrigado, Ana. A gente lembra que Jerusalém é um lugar alto e que a arqueologia nos mostra que aquele lugar foi modificado inúmeras vezes. Claro que aquele lugar não é mais igual o tempo dos reis, o tempo de Jesus. O templo que existia ali não existe mais. Muita coisa mudou pelo tempo, assim como acontece nas nossas vidas, né? Certamente você não é mais o mesmo de quando você era um menino, uma menina. Muita coisa mudou na sua vida. O pastor Claudemir estava aqui falando na escola bíblica dominical sobre coisas que aconteceram na vida dele quando ele tinha 7 anos, quando ele tinha 12 anos. E hoje ele deixou as coisas de menino, não é mais um menino, agora ele é um cinquentenário. E hoje ele mudou muito, hoje ele tem um outro procedimento, mais maduro. Assim também é com aquela terra e com a gente, e depois de tudo isso, muita coisa realmente, a gente vê a modernidade tomando conta, etc. Mas os montes ainda estão lá. Mas o Monte de Sião ainda está lá. No mesmo lugar, ninguém tirou aquele monte dali. E eu quero falar sobre você parecer com esse monte. É isso que o primeiro versículo nos remete aqui. A minha proposta essa manhã é dizer para você como são os que se parecem com o Monte de Sião. Como são os que são parecidos com o Monte de Sião? Aquele que é forte, aquele que está ali ainda, que permanece, que dá o seu fruto, ele confia no Senhor. Aquele que é como o Monte de Sião, confia em Deus. E a palavra de Deus nos mostra para confiarmos nele a todo preço, a todo custo. A palavra de Deus nos é enfática sobre a confiança que nós devemos ter no Senhor. Tem gente que confia em si mesmo, confia no dinheiro, confia na sua posição, no seu intelecto. Tem gente que confia que vai estar empregado para sempre, né? Que vai estar com saúde para sempre. Mas a gente sabe que a vida nem sempre é assim. Mesmo vindo, no entanto, as tormentas, as tribulações, as mudanças, as dificuldades, precisamos confiar no Senhor. Destacando aqui
apenas alguns salmos que reforçam na palavra de Deus, que nós devemos confiar no Senhor. Eu quero ler para vocês, tá bom? Alguns destes salmos. Eu vou lá para o 5, verso 11. Salmo 5, verso 11, diz assim na minha versão: porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Neste salmo, nós estamos vendo aqui que nós podemos nos alegrar, nos exultar eternamente, confiando no Senhor. Aqueles que confiam em ti, confie no Senhor, não importando o que venha a acontecer. 18, Salmo também, eu destaco aí o versículo 30, Salmo 18, versículo 30, diz assim a minha versão: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Se você confia no Senhor, você tem firmemente este escudo. Ainda eu te digo 34, verso 22. Salmo 34, versículo 22 diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Então aquele que é como o monte de Sião, confia no Senhor. Essa é a primeira coisa que nós temos a destacar, a confiança daquele que é como um monte, que permanece. Certa vez, um ciclista muito bom, muito habilidoso, ele propôs um desafio e chamou a imprensa, e colocou um cabo de aço de um prédio para um outro, e ele falou: eu vou atravessar esse cabo de aço de um prédio para o outro em cima da bicicleta. E juntou a imprensa e juntou aquela galera lá para ver o feito dele, e ele pegou a sua bicicleta, colocou lá no começo do cabo de aço e foi, até chegou no outro lado, lá no outro prédio. Aí a galera, né? Conseguiu, que maravilha. Ele falou: vou voltar. Pegou lá sua bicicleta, voltou lá para o ponto de partida, voltou para outro prédio. A galera, E aí quando ele chegou lá do outro lado, ele fez um outro desafio: vocês acreditam que eu possa fazer isso de novo? Ir e voltar em cima do cabo de aço entre os prédios? Acreditamos! E aí ele falou: agora eu vou fazer, mas eu quero que você eu quero convidar você, quero que você venha aqui comigo na minha garupa. O Sérgio fez assim, ó. Vai não, Sérgio? Não vou nada, né? Mas confiar é isso. É você acreditar ao ponto de você subir na garupa da bicicleta. Confiar é justamente isso, é você entregar nas mãos do ciclista, entregar em Deus, de que Ele fará. Não é isso que diz também o Salmo 37, né? Confia no Senhor, e Ele tudo fará. Fará sobressair o sol como a justiça. É o Senhor quem faz, e é nele que você deve confiar. Também tinha um goleiro, no meio lá de uma multidão que também estava assim, num prédio, que a notícia já não era tão boa quanto a do ciclista.
porque ali naquele prédio tinha um terrorista e ele estava com um bebezinho. E ele estava fazendo aquele terrorismo e ele falou: eu vou jogar. Não. E ali no meio tinha um goleiro muito famoso. O pessoal falou: o goleiro está aí, ele vai pegar o nenê. O cara jogou o nenê. E aí foi lá o goleiro e olhou bem para onde ele ia cair. Foi lá e agarrou o nenê. Aí todo mundo: êêê! Aí o goleiro se empolgou e pegou o nenê. Não dá para confiar numa coisa dessa, né? Mas em Deus você sabe que você teria lugar. Você tem lugar nos braços do Senhor. Ele te segura. E Ele não faria jamais isso com você. Jamais. Ele te segura nos seus braços. E ampara você. E salva você da morte. E salva você de qualquer situação. Confia apenas no Senhor. Você vai ver como você vai se parecer com esse monte que permanece. E esse monte, ele nem se abala. Diz aí o versículo justamente isso também. Só para lembrar aí mais um salmo, o Salmo 20, verso 7, diz assim que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Talvez você confie num ciclista, talvez você confie num goleiro, mas em quem você pode confiar mesmo é no Senhor. E nele você não precisa se abalar. Aqueles que são como o monte de Sião, aqueles que são como um monte que não se abala, nem treme, suporta o que vier. Lá em Jerusalém, como eu disse, estão lá firmes até hoje. Há quanto tempo? E vem tempestade, e vem vento, e eles continuam lá, firmes, fortes. Aqui em Mariporã, aqui para o nosso lado da Cantareira, a gente tem muitos montes também. Um deles é muito conhecido aí como a Pedreira, lá próximo onde faleceram aqueles rapazes dos Mamonas Assassinas, né? E de vez em quando a gente passa num determinado lugar e que você vê aquela pedreira, aquele monte ali fendido, aquele monte cinzento, e eles continuam dinamitando e eles continuam tirando pedra de lá. Outro dia eu estava com uma passageira que disse para mim, às vezes a gente ouve aí os booms, as bombas, os dinamites aí explodindo, porque eles aí continuam tirando pedra na pedreira. Mas você olha de longe, ele ainda está lá. Até quando, né? Vão tirar pedra dali? Outro dia eu fiquei pensando nisso, como é que pode? Será que vão deixar até quando? Agora imagine no Monte de Sião, que passa por tantas guerras, tantas coisas, e ele continua lá. Permanecer é justamente isso. Eu não sei, de repente, o que te faz permanecer aqui em PIBG? O que te faz permanecer na igreja? O que te faz permanecer na vida cristã? Eu tenho para te dizer que se não for o Senhor, é impossível. Se você olhar para o pastor, se você olhar para o irmão, se você olhar para as condições, você não vai permanecer. Mas você vai permanecer se você olhar para o Senhor, se o Espírito Santo de Deus te ajudar nisso. Nós vimos aqui algumas perguntas na escola bíblica dominical e alguns estavam dizendo aqui, mas a gente vê a palavra do Senhor falando tanto sobre amor, mas a gente vê às vezes tanta hipocrisia. A gente fica tão decepcionado com tantas coisas que acontecem, mas independente do que aconteça,
Se você for como o monte de Sião, você não se abala por essas coisas. Porque o monte de Sião é justamente este que permanece firme na rocha, firme no Senhor. E nós temos o próprio Jesus dizendo isso, nos ensinando lá em Mateus capítulo 7. A partir do versículo 26, ele propõe lá um conto que ele fala, ó, havia um homem que construiu uma casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio o vento. E o que aconteceu com aquela casa? Como dizem por aí, a casa caiu. Mas veio um outro e alicerçou a casa, construiu a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Ele é a rocha. E vieram os ventos, e veio a tempestade, e ela não se abalou. Aquele que é como o monte de Sião, não se abala. Primeiro, confia no Senhor. Segundo, não se abala. E nós temos alguns salmos também que nos reforça isso daí. O 55, verso 22, eu destaquei aqui. 55, verso 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. O justo passa por muitas coisas, mas está dizendo aqui que Ele não permitirá que o justo seja abalado. 62, verso 2, diz assim: abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme, a terra treme, mas para nós, o Senhor não deixa que isso aconteça. Aí o versículo 6 ainda vem dizer: Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote. Não, eu estou lendo errado, perdão. 62, verso 2, ele diz assim: para ver, também estou lendo errado, calma aí. Muito bem, 62, agora sim. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, é minha defesa. Não serei grandemente abalado. E agora sim, o versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Não serei abalado. O justo, aquele que parece com o monte de Sião, ele não será abalado. Ventos vêm, tempestades vêm, provações vêm, ou o que mais você quiser imaginar aí que esse mundo possa te oferecer, de sofrimento, de aflição, mas aquele que se parece com o monte de Sião, não será abalado. Salmo 112. Também versículo 6. Está falando aqui de um homem do Senhor, está falando aqui de um monte, de alguém que se parece com um monte de Sião, alguém que fundou sua casa sobre a rocha, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna, ele nunca será abalado. Eu ainda vou para Provérbios. Provérbios 10, verso 30. O justo nunca, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Aquele que é como o monte de Sião, ele é justo.
E aí nós estamos sujeitos a tudo, mas tudo que acontece, aquele que confia no Senhor, aquele que é como Sião, aquele que não se abala, permanece assim. Permanece no Senhor. No Senhor e pelo seu Espírito. Mas a última coisa é justamente essa: os que parecem com o monte de Sião, permanecem e permanecem para sempre. Não é um dia ou dois, não é um pouquinho, e não é só nessa vida, mas é para sempre. Você pode ter certeza da sua salvação, você pode ter convicção da sua fé, de que quando as coisas aqui acabarem, vão continuar lá, com o Senhor, e para todo sempre. Nós lemos aí, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanece para sempre, que não se abala, mas permanece para sempre. E Jesus garante isso para você, quando você vai até Ele. Ele diz em João 6,37, que todo aquele que o Pai lhe desse, todo o que vir a mim, eu jamais lançarei fora, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Temos também alguns salmos para reforçar isso que eu estou dizendo. Eu vou voltar aqui um pouquinho na minha Bíblia, no livro de Salmos, lá no 21, verso 4. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo com longura de dias, para sempre e eternamente. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que te garante que se você for como um monte de Sião, se você estiver firmado na rocha, se você for do Senhor, vida Ele te dá, longura de dias, para sempre e eternamente. Ainda o 28, aí pertinho, algumas páginas para frente, Salmo 28, verso 9, diz: salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os, e exalta-os para sempre. Aquilo que Deus dá a quem está firmado dessa maneira, não é por um dia ou dois, não é por uma febre, não é por um hedonismo que nós vimos hoje, né? Uma paixão passageira, é para sempre. A alegria de quem está firmado em Cristo, ela não é passageira. A vida de quem está firmado na rocha, ela não é passageira. O monte de Sião, ele permanece para sempre. 37 ainda, verso 18, olha o que diz a palavra do Senhor, no Salmo 37, verso 18: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. E olha que para sempre é muito tempo, hein? Neste mesmo salmo, ele vem dizer assim, versículo 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Essa é a diferença de quem é como o Monte Sião e de quem não é. Quem é, permanece para sempre. Quem não é, será desarraigado. Versículo 29, ele ainda diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ainda que um dia você diga assim, não, mas eu vou para o céu. E você vai para o céu. Eu creio que mesmo com o corpo glorificado, mesmo com tudo consumado, nós teremos acesso a todo o universo, inclusive aqui na terra.
Se você quiser aqui visitar, eu acredito que aqui vai ser aquele paraíso. A sua morada vai ser no céu, mas aqui vai ser essa terra. Você pode habitar para sempre. O mundo vai acabar, mas não do jeito que você está pensando. Porque Ele não fez a gente para morrer, Ele não fez o mundo para acabar. Ele fez você para te dar o céu, mas Ele fez tudo isso para durar para sempre. E você durar aí como o monte de Sião, para sempre. Salmo 121, verso 8. Palavra de Deus, no 121, verso 8, reforça ainda: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Outras versões dizem até o final, mas para quem crê no Senhor não tem final. O final é sempre feliz, se a gente fosse dizer que tem um final. E esse feliz é para sempre. Vou sair um pouquinho dos Salmos e vou falar aí de salvação para você. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ele reforça tudo isso para nós também. E Evangelho de João, capítulo 6. João 6. Eu destaco aqui 2 versículos, o 51 e o 58. Jesus, quando ele disse ali, eu sou o pão, ele diz assim no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo ainda o 58, ele diz, este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Você já aceitou Jesus no seu coração como o único Senhor e suficiente Salvador? Você já comeu deste pão vivo que desceu do céu? Então ele está dizendo aqui que você viverá para sempre. Salvação não se perde, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Recebeu? É para sempre. Ele não é aquele que dá um presente e depois acaba o relacionamento e ele toma de volta e ele fala, não, peraí, aquilo que eu te dei me dá aqui de volta. Não, é seu, ele te deu. E você se torna como o monte de Sião. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Já lá no finzinho da Bíblia, Pedro vai escrever o seguinte, no primeiro capítulo da sua primeira carta, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se você creu em Jesus Cristo, se você entregou o seu coração, sua vida a Ele, Ele agora é o seu Senhor e Salvador, não há nenhum outro. Se você fez isso já, pode ter certeza da sua salvação, porque pela palavra de Deus, pelo que está escrito aqui, você permanece para sempre. 1 João 2,17, João também vai escrever algo especial, umas páginas aí para frente na sua Bíblia também. 1 João, capítulo 2, versículo 17. 1 João 2, 17, vou ler aqui a minha versão. E o mundo passa,
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? É que você confie no Senhor, que você confie na sua palavra, que você obedeça a sua palavra, e tendo feito isso, você permanece para sempre. Essa é a consequência de você se parecer com o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Para terminar, quando se trata de permanecer no Senhor, nós temos mais algumas diretrizes em João capítulo 15, como o pastor Claudemir tem ministrado, e lá tem uma série de diretrizes. Eu mesmo estudando lá, isso é um sinal, vou já acabar, tá bom? Eu mesmo estudando sobre o capítulo 15, eu já preguei sobre ele inúmeras vezes, e eu tiro ali umas 10 diretrizes sobre essa questão de estar ligado na videira, sobre permanecer e frutificar. Pode estudar, que é uma fonte maravilhosa. Estava conversando com o pastor Claudemir ontem pelo WhatsApp, comentando sobre essa passagem. É riquíssima, é riquíssima. Dá para a gente falar, pastor, não só o mês inteiro de janeiro, dá para a gente falar o ano inteiro sobre permanecer e frutificar, sobre João capítulo 15. Daí, eu fui encontrar algo de João também, em 1 João. Ele vai falar também sobre permanência. Lá em 1 João capítulo 3, quero inclusive destacar uns versículos para vocês. Mas quando nós falamos em permanecer para sempre, esse salmo que nós lemos é muito enfático. O Salmo 125, verso 1 diz que você, sendo como o monte de Sião, permanece para sempre. Para que confiemos, não nos abalemos e permaneçamos para sempre, precisamos ser do Senhor e ter o Espírito Santo. Então lá em 1 João 3, o versículo 23 e o 24 dizem assim: e o mandamento do Senhor é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Sabe como é que você tem certeza de tudo isso aqui que eu estou dizendo? Pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelo que eu estou dizendo, é pelo que a palavra dele diz, e pelo Espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Pelo Espírito que vem habitar em você quando você crê e entrega o seu coração ao Senhor. Sabe quando é que você confia no Senhor? Quando você faz isso. Sou como um monte de Sião, e eu confio no Senhor. Quando você faz isso, quando as tempestades vêm, quando as coisas acontecem, mas você não se abala. Quando você pode ter certeza da sua salvação, porque Ele te dá a vida eternamente, uma vida eterna, uma vida de verdade, uma vida que é para sempre. Você ainda não confia plenamente? Ainda não entregou seu coração para o Senhor? Você ainda acha que se abala com os desprazeres dessa vida?
Hoje pode ser um dia que você tome uma decisão firme na sua mente, no seu coração, e diga assim: não, a partir de hoje eu vou ser esse monte. Vou confiar no Senhor, nada vai me abalar. Eu vou ter convicção de que essa vida não é passageira, ela é eterna, ela é para mim. Confia, não sei o que você está passando, mas confia, Deus tem a solução. Não fica abalado não, fica firme. Tem gente que as coisas acontecem e ele fala: eu vou desistir. Eu mesmo, muitas vezes, acontecem certas coisas que eu penso: eu vou desistir, vou parar por aqui, não dá mais, chega. Mas aí, eu respiro fundo, eu ouço a voz de quem está comigo e fala assim para mim: não, você não pode desistir. Vai fundo, vai firme, permanece. E aí você fala assim: vai dar certo, o Senhor é comigo, Ele está comigo, Ele me dá força, Ele está comigo para sempre. Não sou eu que vou deixá-lo, porque Ele não me deixa. Ele habita aqui, ó. Eu sou o templo do Espírito Santo, e Ele que me faz lembrar da sua palavra, que me dá a certeza de salvação. Salvação você não perde. O que alguns fazem é perder a vergonha na cara e deixar o Senhor. Talvez esse nunca tenha tido a salvação. Mas se você é do Senhor, você é também como o monte de Sião, e você permanece, e o seu fruto também permanece. Há uma passagem lá no 1 João que diz justamente isso, que o seu fruto também permanece para sempre. E você vai dar fruto, e muito fruto, em nome de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, que está nos céus e que está aqui conosco, temos a convicção de que Tu estás aqui, e Tu, ó Senhor, habitas em nós através do Teu Espírito Santo, e nos sela para a eternidade. Ó Deus, nos dá essa convicção, nos dá esta firmeza, nos dá, Senhor, essa força, nos dá a certeza de salvação, a certeza que o Senhor tem a saída para os nossos problemas, a confiança que nós precisamos ter em Ti, nos dá, ó Senhor, e não nos deixa abalados com o que quer que seja que aconteça, que não venha sobre nós, ó Deus, nos abalar a enfermidade, que não venha sobre nós nos abalar a falta de dinheiro, que não venha sobre nós nos abalar qualquer outro problema, ó Senhor, mas que nós possamos ser como o monte de Sião, que confia no Senhor, que não se abala, mas que permanece para sempre. Ó Deus, nos dá esta convicção de vida eterna, convicção de que estamos com o Senhor para sempre, desde que nós entregamos o nosso coração a Ti. Enche-nos, Senhor, com essa força, e nada poderá ser contra nós, nem a profundidade, nem a tribulação, nem a nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E obrigado, Senhor, pelo Teu maravilhoso amor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor, porque Tu és a rocha em que nós possamos estar firmados. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E vamos louvar para encerrar.